crianças! Tudo bom? Eu sou a professora Gabi e estou aqui juntamente com a intérprete Jaqueline Goulart para a nossa aula de língua portuguesa. O tema de hoje será fato e opinião, lendo e comentando textos jornalísticos digitais. Sejam todos bem-vindos e vamos à aula. Fato ou opinião? Você sabe o que é fato? O que é opinião? Vamos aprender sobre o significado dessas palavras, porque os textos que iremos estudar hoje vão abordar sobre fato e opinião. Vamos lá! Fato, acontecimento acabado, evento, ocorrência. Opinião, julgamento pessoal, parecer. Você conhece textos jornalísticos? Vamos estudar sobre esse gênero textual. Os textos jornalísticos são os textos veiculados pelos jornais, revistas, rádio e televisão, os quais possuem o intuito de comunicar e informar sobre algo. Nos dias atuais, o texto jornalístico é provavelmente o gênero textual mais lido, pois possui o maior alcance nos diversos setores da sociedade. Uma das fontes que mais acessamos para sabermos das últimas notícias é o jornal. O texto jornalístico utiliza uma linguagem clara, imparcial e objetiva. Apresenta nas modalidades impresso ou digital. Vamos falar um pouquinho dessas duas modalidades, impresso e digital. O texto jornalístico impresso é conhecido como jornal de papel. São os textos veiculados pelos jornais, revistas. Já o texto jornalístico digital é praticado na internet, conhecido como cyberjornalismo, jornalismo digital, web jornalismo e jornalismo online. Inicialmente, o jornal digital era uma mera reprodução do impresso, mas com o tempo ganhou funcionalidades que permitiram aos leitores participar mais ativamente da produção jornalística. No jornal impresso, o conteúdo jornalístico é produzido exclusivamente pelos redatores, restringindo aos leitores apenas o direito à leitura. Já no meio digital, é mais participativo, permitindo que o público colabore com a criação das matérias jornalísticas. Os leitores do jornal impresso podem enviar suas opiniões à redação por meio de cartas. A participação do público é limitada e reduzida. Já na versão digital, os usuários podem participar de forma indireta, por meio do envio de e-mails, participação nos chats, fórum de discussão e espaços reservados para comentários. Os meios impressos permitem ao leitor dois modos de consumir a informação: o texto e a imagem. Já no ambiente virtual, a interação com o conteúdo é maior. Ocorre o acesso aos diversos formatos de mídia: imagem, texto, vídeos e som.
Olha só, vamos conhecer agora sobre a estrutura do texto jornalístico. O processo para produzir um texto jornalístico é dividido nos seguintes passos. Olha só os elementos que precisam ter: pauta, apuração, redação e edição. Pauta é o processo de seleção do assunto. Apuração é a seleção e verificação de informações sobre o assunto. Redação é o planejamento e organização das ideias no texto. E a edição é a correção e a revisão do texto. E você sabe quais são os principais textos jornalísticos? Vamos aprender? Notícia. A notícia é um texto meramente informativo. Apresenta apenas informações sobre determinado assunto. Não há apresentação de opinião do autor da notícia. Então, na notícia, nós temos o fato, o acontecimento acabado, certo? Lembra que nós aprendemos sobre fato e opinião? Então, na notícia, aborda o fato. Vamos entender um pouco mais. A notícia, ela é composta por duas partes, o lead e o corpo. O lead é o primeiro parágrafo do texto. Nele será feito o resumo da notícia, respondendo a questões fundamentais de um texto informativo. Por exemplo, o que são os fatos, quem, as pessoas envolvidas, quando, o tempo, onde, o lugar que aconteceu, como, o enredo e por quê, as razões e justificativas. O elemento corpo na notícia são as partes do texto que desenvolverão de forma detalhada, que foi brevemente apresentado no lead. Vamos ver um exemplo que está lá no Curta Mais. Olha só, aqui nós temos o primeiro parágrafo, que é o lead, onde nós vamos ter o resumo da notícia e, posteriormente, o corpo, o texto, a mensagem mais detalhada. Vamos agora aprender um pouco sobre reportagem. Bom, a reportagem também é um texto informativo, mas, diferente da notícia, tem a função de criar uma opinião. É por isso que dizemos que a reportagem possui função social, que é formadora de opinião. A reportagem é mais extensa e menos rígida em relação à estrutura textual. As partes constituintes da reportagem são manchete, subtítulo, lead, corpo do texto. Manchete, olha só, é o título principal de uma reportagem. Aborda o assunto de forma mais ampla. Já o subtítulo é o título secundário de uma reportagem. Ele é mais específico do que a manchete. O lead é o primeiro parágrafo do texto que apresentará o resumo da reportagem, fornecendo de forma breve o que, quem, onde, quando, como e por quê. E o corpo do texto é a
parte responsável pelo desenvolvimento do que foi apresentado no lead e das opiniões do autor, de forma organizada. Vamos ver esse exemplo do jornal Opção. Nós temos aí a presença da manchete: observadores naturalistas descobrem como vivem as aves no cerrado. Temos o subtítulo: acompanhamento das migrações, da flutuação das populações ao longo dos anos e a descrição dos hábitos dos pássaros são feitos por entusiastas da ornitologia. Depois nós temos aí o primeiro parágrafo, o lead, e na sequência o corpo de texto. Vamos falar agora sobre o editorial, que é um texto dedicado à opinião do jornal, usado quando há algum assunto, principalmente os assuntos mais polêmicos. E o jornal, a instituição, empresa, direção, deseja posicionar. O profissional encarregado pela produção desse texto é o editor-chefe da redação do jornal. Vejam esse outro exemplo que eu trouxe aí. Nós temos nesse texto jornalístico a emissão de uma opinião. O autor aborda sobre um tema, como o exemplo, a escolha certa. Como escolher a melhor escola para o seu filho. Chegou a hora da nossa ação reflexiva. Agora que você sabe um pouco mais sobre esse conteúdo, chegou a hora de praticar. Veja essa proposta. Você já se imaginou vivendo em um lugar onde não chegasse notícias nenhuma de nenhum fato que ocorreu no mundo? Como seria? Em que circunstâncias utiliza-se o texto jornalístico digital? Com relação aos gêneros observados, notícia e reportagem, em qual deles observa-se a presença de opinião? Agora, chegou a hora de acessar o portal Conexão Escola e lá você vai encontrar a atividade proposta para essa aula. Atividade 1. Fato e opinião. Lendo e comentando textos jornalísticos digitais. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau!